ouvir já adorando ao Senhor na beleza da sua santidade, um coração totalmente voltado para o nosso Deus. Deus para todo sempre, missionária Aparecida restaurando em nome de Cristo. Feche os olhos. Querido Deus, querido Pai, neste momento, Senhor Deus, pedimos perdão pelos nossos pecados, nossas falhas diante da Tua presença. Neste momento, Senhor, entregamos tudo a Ti, Senhor Jesus, para que Tu possas fazer algo maravilhoso e tremendo nesta noite. Nós Te louvamos e engrandecemos o Teu nome, Senhor. Mais uma noite, um domingo na sua casa. Queremos te agradecer porque o Senhor até aqui nos guardou, nos livrou. O Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos dado graça e força para estar aqui, para te adorar em espírito e verdade, Senhor. Nos prepara, Senhor, nosso espírito, Senhor, para, Senhor, chegar ao seu trono diante da sua graça, para sentir a tua presença, Senhor amado, para nos quebrantarmos, Senhor Jesus, para nos humilharmos, Senhor, para que o Senhor possa, meu Senhor Deus, fazer conforme a tua vontade nessa noite em nossas vidas, Senhor. Abençoe o ministério de louvor, Senhor Deus, que possamos entoar os louvores junto a Ele, com eles, Pai, em adoração ao teu nome, meu Senhor Deus. Que nós possamos estar com nossos corações contritos diante da tua presença, para sentir a unção da graça do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Obrigada, meu Senhor, por cada vida que chegou aqui. Meus irmãos estão aqui, Senhor Deus, vieram te adorar, vieram ouvir a sua voz, Senhor amado. Aqueles são para chegar, Senhor, traga em paz, meu Senhor. Chegamos ali aqui agora, Senhor, vimos um acidente, Senhor, e tem uma pessoa ali que perdeu a sua vida. Mas o Senhor, Deus amado, está ali com aquelas pessoas, Senhor, que o Senhor guardou, Senhor Deus. Toma aquelas vidas em tuas mãos, meu Senhor, e cuida da família, Senhor, dos entes queridos daquela vida que se perdeu naquele acidente, ó Pai. Ó, só Deus, só Tu pode confortar, Deus bendito. Muito obrigada por tudo, Senhor, porque o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos livrado, o Senhor tem acampado os seus anjos, Senhor, ao redor dos nossos lares, ó Pai. E seja feita também a tua vontade, Senhor. O bom do pastor que vai estar levando a tua bendita palavra. Fala aos nossos corações, ó Deus, que o Senhor possa derramar unção, água viva, para nos alimentar nesta noite. Muito obrigada por tudo, Senhor, e possamos ficar atentos, os nossos ouvidos, Senhor, atentar a tudo que for feito aqui, porque o Senhor vai falar conosco, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, meus amados, podeis sentar em nome de Cristo. Cada gota de sangue foi derramada naquela cruz, se fosse isso, nós estaríamos perdidos e mortos. Mas graças ao Senhor Jesus Cristo, por este sangue puro e imaculado, o Senhor, Ele se faz presente e surpreende nos dias de hoje aqui. Aleluia, Jesus. Vamos a uma oração. Obrigado, Senhor Jesus, pela vida.
Cristo, nesta noite, Deus, Senhor da glória, o louvor, Senhor, a majestade é tudo do Senhor, Pai. Nós não somos nada diante da tua presença, Senhor. Oh Deus, muito obrigado, Senhor Jesus Cristo, por estar na tua casa, Deus. Uma casa preciosa, onde a gente sente a presença de Deus. Oh, um refúgio aqui, Senhor. Porque tu se faz presente, Deus, na tua igreja. Tu está pertinho de nós, Senhor. Graças te damos, Senhor Deus, por tudo que tem feito por cada irmão que está aqui. Que eles possam sentir a presença do Espírito Santo, Senhor, nesta noite. Aleluia, Jesus Cristo. Fique de pé, irmão, em nome de Jesus. Nós ansiamos, Deus, temos sede de ti, Deus. Romanos capítulo 12. Romanos capítulo de número 12. Para o coração de cada um de nós, purificando a mente de cada um de nós. É a palavra do Senhor. Romanos capítulo 12, versículo 2 diz assim: e não sejais conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Jesus tem o poder, somente Ele, de renovar a sua vida. Só Ele tem o poder de fazer com que você se torne uma nova criatura. Jesus renova a alegria, e não somente a alegria, a esperança de um futuro, mas encaminhado pelo único Deus e Senhor, o qual tem a palavra verdadeira e fiel. Jesus, de fato, faz tudo isso com a vida de todos aqueles que um dia o aceitaram como Senhor e único Salvador, o confessando, declarando que Ele é Senhor da sua vida. E quando você estiver cansado ou cansada, reflita um pouco mais. Talvez esse cansaço está te conduzindo para que você se aproxime mais dele, e entenda que será através dele que você alcançará os seus objetivos. Portanto, nós cremos que a presença do Senhor é real neste lugar. É Ele que acalma o coração, é Ele que purifica a mente com a palavra, é Ele que nos dá vigor espiritual e também nos renova fisicamente. Eu não sei como você chegou a este lugar, mas eu tenho a certeza que o seu físico, estou falando do físico mesmo, do corpo, está sendo renovado nesta noite, porque Deus está presente. Vamos saudá-lo com as nossas palmas, em nome de Jesus. Aleluia! A Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Estamos sendo preparados para chegar no céu, mas transformados. Alguns dizem que é com tripa e tudo, mas vamos caminhando em nome de Cristo Jesus, adoradores do Rei, com a oportunidade. Podem sentar isolado. Se a sua identidade é servo do Senhor, exalte-lhe por nome dele. Palavra do Senhor, 2 Coríntios capítulo 9, versículo do 6 ao 8, diz assim: digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia
em abundância ceifará. Cada um contribua segundo o propósito do seu coração, não com ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria, e Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, abundeis em toda boa obra, e assim seja. Entreguemos dízimos e ofertas à casa do tesouro, em nome de Cristo. E aqueles seus que não puderam vir, Senhor, não puderam vir, Pai, trazer o dia do Pai, Senhor, não pensa na vida deles, Pai. Que eles possam vir, Senhor, trazer o dia da fé, Senhor, para a tua casa, Pai. Porque tu és o Deus poderoso, Deus que faz todas as coisas do jeito que Ele quer, Pai. E eu creio, Senhor, que Ele está presente na nossa vida. E Ele está presente aqui no meio de nós, Pai. Por isso que eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. A vida terrena para tudo sempre. Amém. Graças a Deus, podeis sentar, meus amados, programação semanal. Terças-feiras, ensaio de coral Brilho Celeste, 19 horas, coral Estandarte, de 20 horas. Culto de doutrina, quartas-feiras, 19h30. Quintas-feira, 14 horas, círculo de oração. Manhã com Deus, de 6h30 às 7h30, sextas-feiras, e culto da unção, noite da vitória, às 19h30 horas. Culto da mocidade, sábados, 19h30. Domingos, escola bíblica dominical, 9 horas da manhã, e à noite, culto divino, 19h30 horas. Batismo nas águas. Procurar pastor Cristiano após o culto, aqueles que desejarem passar pelas águas do batismo. Aniversário do círculo de oração, 23 anos, tema: tudo posso naquele que me fortalece, Filipenses 4,13, dia 16 do mês de agosto, será no sábado, a partir das 18 horas, aqui no templo. Graças a Deus. Deus seja louvado. As crianças seguindo para as salas, em nome do Senhor. Meus amados, quem gostaria ou deseja que Deus prossiga reinando em sua vida? Amém? Todos nós, é isso? Deixe Deus reinar. Ele reinando, você viverá um novo tempo, uma nova história, e será abençoado por esse Senhor. Pastor, mas não haverá provas, tribulações? É verdade. Passará por provas, tribulações, problemas, mas serão superados, porque Deus está no controle, no comando. E esse Senhor, mais uma vez declaramos, está presente conosco. Portanto, deixa Deus reinar na sua vida. Em sua vida, vamos colocar em pé em nome de Cristo Jesus, o Espírito de Deus movendo o coração de cada um de nós. Reina, Senhor, reina em cada vida, movendo o coração, tirando toda a tristeza, toda a mágoa, limpando a mente e o coração para viver uma nova vida. Deus seja louvado. Amados, graça e paz. Amém. Gostaria que você abrisse sua Bíblia juntamente comigo no Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo de número 5. Evangelho de Marcos, capítulo de número 5. Enquanto os irmãos procuram, eu quero louvar e bendizer a Deus por aquilo que o Senhor fez na noite de ontem,
na casa da nossa irmã Ivanilda. Como Deus falou conosco. Como foi gostoso estar naquele lugar. Que momentos como aqueles se repitam em nossas vidas, por todos os dias, até a vinda de Jesus, para nos levarmos para os céus. Marcos 5. Todos acharam? Versículo do 21 ao 24. Amém? Todos acharam? Acompanhe aí na sua Bíblia, por favor. Diz assim a palavra do Senhor: tendo Jesus passado de barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, enquanto ele estava junto ao mar. Então chegou um dos chefes da sinagoga, por nome Jairo, o qual, vendo-o, prostrou-se aos seus pés e rogava-lhe muito: minha filha está à morte, rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos, para que ela sare e viva. Pelo que Jesus foi com ele, grande multidão o seguia e o comprimia. Curva a sua cabeça. Pai Celestial, como é bom podermos te louvar e bendizer o teu nome na beleza da tua santidade. Obrigado, ó Deus, pelo resgate das nossas vidas, pois um dia estivemos, ó Deus, tão longe da tua presença. Só o que conseguíamos enxergar era Deus, escuridão e escuridão. Não havia em nós sentido para viver, tanto fazia um dia como o outro. Mas o Senhor veio na plenitude dos tempos, na pessoa bendita de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, e trouxe, ó Deus, sentido para as nossas vidas, encheu o nosso coração de esperança. E hoje nós andamos nas ruas da cidade, ó Deus, movidos, ó Deus, na unção e na graça do Teu Espírito Santo, aguardando, ó Deus, o dia em que daqui seremos tirados, para estarmos de fato no lugar que nos pertence, por meio de Jesus Cristo, Teu Filho amado. Tua igreja se encontra, Senhor Deus, reunida. Tua palavra, Senhor Deus, foi semeada. Espírito Santo do Senhor, o Senhor que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, trabalhe nos nossos corações de uma maneira tão gloriosa, que os nossos olhos possam ver tudo aquilo que o Senhor tem para nos mostrar nesta noite. Pois no nome de Jesus nós oramos ao Senhor. Amém. Podem sentar, por favor, irmãos. Amados, coloquei como título da mensagem de hoje: Procurando Jesus. No versículo que nós tomamos como base, o versículo inicial diz o seguinte: tendo Jesus passado de barco para o outro lado, juntou-se a ele uma grande multidão, enquanto ele estava junto ao mar. Irmãos, de fato nós entendemos quem é Jesus. Temos dado a Jesus nas nossas reuniões o valor devido. Temos de fato reconhecido que Jesus é o Senhor? Ou simplesmente entramos por estas portas, sentamos nestes bancos e vou ficar aqui porque é um lugar agradável, porque eu sinto que aqui as coisas acontecem, eu sinto que neste lugar eu posso ter paz. Observando bem o versículo número 21, Jesus volta
de um milagre sobrenatural da vida de um homem que vivia aprisionado pelas cadeias malignas do diabo. A Bíblia não traz o seu nome, usa apenas o endemoniado Gerazeno ou Gadareno. Jesus vai de barco àquele lugar. Quando Jesus desce e pisa em terra, diz a palavra do Senhor que aquele homem que vivia prisioneiro do diabo, possuídos por espíritos imundos, vem em relação a Jesus e declara: o que é que eu tenho contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Amados, muitas vezes estamos na igreja, nos denominamos como crentes, como evangélicos, e não damos a Jesus o valor devido da sua pessoa. É comum se aproximar e querer que Jesus faça, mas é pouco comum querer dar a Ele o que Ele é merecedor. Enquanto que nós, salvos pela graça, mediante o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, tantas vezes não o tratamos como o Senhor absoluto das nossas vidas, alguém que não tem direito nem acesso aos céus, vem e declara: o que é que eu tenho contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Porque quem estava falando com Jesus neste momento era demônio, não era homem. E ele reconhece o senhorio de Cristo na vida de Jesus. O que temos feito nas nossas reuniões, quando dizemos estar perante Jesus Cristo? Esse Jesus de quem nós lemos aqui na Bíblia não é um homem comum, não é apenas mais um nome para ser pronunciado, é um nome para ser adorado. Jesus, 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 Jesus de Nazaré, o Filho de Deus, por meio de quem adquirimos a salvação e para quem dentro de alguns dias nós iremos. Quem gosta de vir à igreja com sinceridade, levante a mão. Oh glória! Não existe, irmãos, lugar melhor para estarmos do que este lugar. Eu gostaria muito que nós estivéssemos ainda na casa da irmã Vanilda até esse presente momento, que aquilo aqui foi uma presença gloriosa de Deus. O irmão Misael disse o seguinte: Deus falou do início ao fim. Só não sentiu a presença de Deus quem não estava lá para adorar a Deus. Como foi tremendo, pastor Paulo. Como é gostoso momentos como esses. Jesus, irmãos, não é apenas um nome bonito de se pronunciar, mas é um nome que foi dado ao Filho de Deus, no qual, irmãos, somos guardados. João 17 vai dizer: Pai, guardei-os no nome que destes a mim. Olha só, irmãos, diante de quem nós estamos e por quem nós vivemos, e diante de quem devemos prestar culto. João ainda disse mais. Jesus declara: estando eu no mundo, guardei-os no nome que me destes. É o Jesus que esteve na Galileia, é Jesus que esteve na Judeia, é o Jesus que esteve em Nazaré, é o Jesus que está na igreja batista
servo, ele sendo o Senhor da sua vida. É o Jesus, irmãos, que declarou o profeta Isaías lá no capítulo 9: um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado estava sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. É o Jesus que declara lá em Filipenses capítulo 2, que todos os joelhos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra hão de se dobrar, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. É a este Jesus que nós devemos, irmãos, nos prostrar. É a este Jesus, irmãos, que nós devemos valorizar. No texto em apreço, como base da mensagem desta noite, a multidão veio para estar com Jesus. Mas isso, irmãos, não prova que de fato estavam interessados em Jesus. A Bíblia nos mostra lá em João 6, que Jesus, após haver multiplicado pães, pediu que os discípulos atravessassem para o outro lado, indo para Cafarnaum, enquanto ele se retirou para orar. Percebendo a multidão que Jesus já não estava ali, atravessa lá para o outro lado. Jesus vai ter com os discípulos e eles dizem: Mestre, aonde estávamos? Nós estávamos te procurando. Pareciam estar interessados de fato em Jesus, mas a Bíblia prova o contrário, meus amados irmãos. Jesus disse em João 6: vocês me buscam não pelos sinais e prodígios que vocês viram, mas porque eu vos dei pão e vocês vos fartaram. Lutai e buscai e trabalhai, não pela comida que perece, mas por aquela que é pela permanência da vida eterna. Jesus continua o seu discurso dizendo: aquele de vocês que não quiser comer do meu corpo e não beber do meu sangue, não é digno de mim. Muitos dos seus discípulos disseram agora na cara de Jesus. Duro é esse discurso, e quem pode suportá-lo? E já não mais seguiam Jesus, iam saindo aos montes, deixando Jesus para trás, porque o interesse da grande maioria dos que se reúnem em nome de Jesus não é para buscar Jesus, não é para adorar Jesus, é com interesse. Quando eu estou na igreja por causa de Jesus, eu não saio dela por causa de ninguém. Quando eu estou na igreja por causa de Jesus, a minha vida é transformada e eu saio das trevas para habitar na luz. Quando eu estou na igreja por Jesus, eu já não sou mais aquela velha criatura, eu sou a nova criatura que, segundo Deus, sou criado e gerado de novo à sua imagem e semelhança. Quem não quer, irmãos, receber milagre? Quem não quer uma cura? Mas isso, irmãos, não te coloca no céu. Isso não te dá o título de filho. Por causa de uma cura, de um milagre recebido, você jamais será considerado como filho de Deus. Vocês lembram que Jesus entra numa cidade, 10 leprosos saem em busca de Jesus. Jesus manda-os voltar, e no momento em que eles voltam, os 10 são curados. Quantos daqueles 10 voltaram para agradecer Jesus? E o que voltou, irmãos, não era judeu, era samaritano. Então, irmãos, muitas vezes as multidões que se reúnem não estão em busca de Jesus, estão em busca daquilo que Jesus pode fazer. Mas eu quero estar aqui por causa de Jesus, porque eu sei que Ele é a minha paz, porque eu sei que Ele é o meu Salvador.
Salvador, porque eu sei que Ele é o meu lugar seguro. Procurando Jesus. Versículo de número 22 diz o seguinte: então chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, o qual, vendo, prostrou-se aos seus pés. Qual era o nome do homem, igreja? Não entendi. Jair? Vou perguntar de novo, viu? Qual era o nome do homem mesmo? Jairo. Irmãos, Jairo não era um cidadão comum. Jairo era o chefe da sinagoga, da qual ele administrava. Imagine agora um homem desse, religioso, conhecedor, irmãos, do Pentateuco, que todo homem religioso dos dias de Jesus conhecia o Pentateuco de Moisés. Teve que deixar a sua casa e ir em busca de quem? Jairo foi em busca de quem? Jairo foi em busca de quem, igreja? Quando Jairo vê Jesus, o que é que Jairo faz, igreja? Qual é a nossa atitude perante Jesus, igreja? Temos que nos prostrar. Quando nos prostramos, nós mostramos a Jesus que estamos rendidos à sua vontade. Entendam e percebam que a multidão que tinha vindo para estar com Jesus, nenhum deles haviam feito o que Jairo fez. Jairo sai, irmãos, da sua casa por um motivo. Sua filha, de aproximadamente 12 anos de idade, estava quase falecendo. Dizem que um pai não deveria viver para ver a morte de seus filhos ou de seu filho. É algo, irmãos, devastador para um pai e para uma mãe ver quando seu filho morre. Eles dizem o seguinte: os pais deveriam ir primeiro do que os seus filhos. Imagine, irmãos, agora um homem de uma posição elevada na sua comunidade, nos seus dias, ter que deixar o seu posto e ir em busca de Jesus. No caminho, irmãos, para chegar até Jesus, havia uma grande multidão de pessoas que cercavam Jesus. Imagine aí, irmãos, a dificuldade de se encontrar Jesus na multidão. E aí, igreja, é fácil chegar na igreja para adorar a Jesus? Quantas multidões não têm cercado vocês? Quantas dores não têm surgido para que vocês não venham buscar Jesus? Quantas vozes não estão ecoando dizendo que é besteira esse negócio de ser crente? Quantas vozes não estão sendo ecoadas dizendo que existe lugar melhor para você estar do que na igreja? Mas não entendem que lá para onde estão aconselhando vocês para ir, não existe paz, não existe conforto, não existe segurança, não existe Jesus. O Jesus que nós precisamos, ele é encontrado exatamente aqui, porque a Bíblia diz que quando se reúnem 2 ou 3 em nome de Jesus, ele se faz o que, irmãos? Ele está aqui passeando e cumprimentando cada um de nós. Glória a Deus. Irmãos, a atitude de Jairo é de se prostrar aos pés do Senhor. Porque, irmãos, tantas igrejas adoram e se dizem ser adoradoras e nada acontece nos seus cultos senão barulho e bagunça. Quantos vídeos na internet você não vê de igrejas de pessoas que dançam como se estivessem em candomblé, em terreiros de macumba?
E não é, irmãos, obra do Espírito Santo, é obra de demônios e não de Deus. Por achar, irmãos, que movimento é avivamento, e não é. Deus só vai se revelar àqueles que chegam a Ele com sinceridade, com um coração quebrantado e um espírito contrito. Diz a palavra do Senhor: a este Deus não rejeitará. O problema é, irmãos, que as multidões têm nos sufocado. É comum você conversar com alguém e dizer: irmão, tenho sentido a tua falta na igreja. Irmão, eu não tenho ido porque eu estou muito ocupado. Eu até tentei, mas não deu tempo. Eu tinha muito o que fazer. Irmãos, Jairo foi o oposto disso. Jairo encontra uma multidão massiva. A Bíblia vai dizer que a multidão se tornou compacta. Você sabe o que é ser compacto? É a mesma coisa que uma rocha. Como é que Jairo, irmãos, conseguiu chegar até Jesus? Porque Jairo tinha no coração o propósito de adorador. É tanto que quando ele chega e que vê Jesus, o seu primeiro ato é prostrar-se, indicando que: Senhor, estou aqui, estou rendido. Essa deve ser, irmãos, a atitude da igreja nos dias de hoje. Tenho visto, irmãos, tanto desperdício de tempo no celular. O celular tem sido usado como a maior arma do diabo nos dias de hoje. Eu não sei se vocês entendem o que eu estou dizendo. O celular tem sido a maior arma do diabo para tirar a sua atenção da adoração a Deus. Muitos deixam de vir para a igreja, mas passam a noite todinha com a cara no celular, vendo só Deus sabe o que, enquanto poderiam estar conosco para adorar a Deus na beleza da sua santidade. Queridos, em busca de Jesus, é preciso transpor as multidões que se apresentam diante de nós. E só quem consegue fazer isso é quem tem alma de adorador. Zaqueu, o publicano, o cobrador de impostos, desejava no seu coração ver quem, igreja? Ver Jesus. Mas existia na vida de Zaqueu também um obstáculo chamado multidão. Mas quando você propõe no coração e diz que nada, nem ninguém, nem o inferno pode me impedir de ver Jesus, você conseguirá ver Jesus. Zaqueu tem uma ideia: vou subir a uma árvore, a um sicômoro, a uma figueira baba, porque eu sei que Jesus vai passar aqui por baixo. E quem foi que viu quem, irmãos? Jesus viu Zaqueu. Zaqueu não conseguiu identificar Jesus na multidão, mas Jesus olha e vê Zaqueu e diz: desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. É preciso, irmãos, chegarmos diante de Jesus, entendendo que nós somos adoradores. Quando Jesus entra na casa de Zaqueu, Zaqueu recebe com alegria e diz: Senhor, se eu tiver roubado alguém, eu vou restituir 4 vezes o valor que eu roubei. E se dos meus bens, daquilo que eu tenho acumulado como fortuna, eu vou dar isso a metade para os pobres. Quando Zaqueu declara palavras como essa, o Senhor Jesus quebra o silêncio e diz: hoje veio salvação a esta casa, porque este também é filho de Abraão. É preciso entender que quando nós entramos por estas portas, nós não entramos para ser apenas uma multidão, ou para ser meros espectadores. Temos que ser aquilo que Jesus diz: verdadeiros adoradores.
Quando nós nos aproximamos de Jesus, por aquilo que Ele faz, nunca provaremos de quem de fato Jesus é. Mas quando nós nos aproximamos de Jesus, da pessoa de Jesus, e o amamos como Ele nos ama, também receberemos da parte dEle aquilo que Ele pode fazer por nós. Amados, em busca de Jesus, multidões se reúnem em nome de Jesus, porém, muitas vezes Jesus não está presente. Se você abrir sua Bíblia em Mateus 15, Jesus vai dizer o seguinte: bem profetizou Isaías a vosso respeito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está diante de mim, o seu temor para comigo é apenas em preceitos aprendidos de homens. Ou seja, existem muitos cultos vazios, cheios de pessoas, mas sem a presença de Jesus. Irmãos, outra coisa que a palavra do Senhor nos ensina é que nós podemos perder Jesus. Assim como Jairo encontrou Jesus, dentro de nós existe uma condição que também podemos perder Jesus. E como é triste, irmãos, estarmos na igreja e perdermos Jesus. Quem conhece aqui, irmãos, a passagem de Marta e Maria? Levanta a tua mão. Conhece mesmo? Então vamos a ela. Diz que Jesus é recebido por Marta e Maria. Jesus, ao entrar na casa, Maria vai para onde, igreja? Me parece que vocês levantaram a mão, mas não foram sinceros. Vou dar mais uma chance a vocês. Vocês conhecem a história de Marta e de Maria? Levanta a mão de novo. Diminuiu. Diminuiu muito. Né? Marta e Maria recebem Jesus em sua casa. Maria tem uma atitude que deve ser a da igreja. Maria foi para onde? Maria foi aos pés de Jesus. E Marta? Irmãos, as duas estavam aonde? Na mesma casa, no mesmo ambiente, com a mesma pessoa. Uma estava com Jesus, a outra sem Jesus. Olha como é sério eu chegar na igreja e não estar na igreja. Olha como é sério eu dizer que sou igreja quando não tem nada de mim de igreja. Jesus está perante Marta e Maria. Maria se prostra. Maria está aos pés de Jesus. Marta está de um lado para outro e ainda se incomoda com a atitude de Maria. Tem muita gente incomodada quando você vem para a igreja. Tem muita gente falando de você porque você é crente. Mas diga para eles que o melhor lugar para estar é aos pés do Senhor. Aleluia. Jesus disse: Marta, Marta, você está muito ansiosa, você está muito preocupada, você está fadigada com muitos afazeres. Mas eu te digo que uma coisa só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Perder Jesus, estando com Jesus dentro de casa, é quando falta a alegria de estarmos neste lugar. Perder Jesus dentro da nossa casa é quando falta, irmãos, vigor para colocar os joelhos e orar. Perder Jesus dentro da nossa casa é quando nos falta, irmãos, a santidade. Perder Jesus dentro da nossa casa é quando não nos importamos mais com
com as coisas de Deus e nos preocupamos apenas com aquilo que nos cerca. Perder Jesus é terrível. Mas eu quero falar, irmãos, de uma perda que ocorreu também na Bíblia Sagrada. Vocês lembram e conhecem a história daqueles dois homens que foram crucificados junto com Jesus, sim ou não? Olha só, irmãos. Um foi deixado à sua direita e o outro à sua esquerda. Gostaria que vocês abrissem aí Lucas, entendermos bem essa história. Lucas 23. Como é duro, irmãos, estarmos diante de Jesus e perdermos Jesus. Todos acharam? Lucas 23 diz o seguinte no versículo 38. Também, aliás, o 39. Um dos criminosos crucificado o insultava, dizendo: se tu és o Cristo, salva a ti mesmo e a nós. Mas o outro o repreendeu, dizendo: tu ainda não temes a Deus, estando na mesma condição? Nós, na verdade, com justiça, pois merecemos o que os nossos atos mereciam, mas este nenhum mal fez. Então disse: Senhor, lembra de mim quando entrares no teu reino. Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Mesma condição, mesmo ambiente. Um reconhece e se prostra, mesmo estando na cruz, e diz: nós merecemos, ele não. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E a palavra do Senhor foi: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Irmãos, não seja as multidões dos afazeres, não seja as multidões de tuas preocupações, não seja aquilo que acontece dentro da sua casa, no seu trabalho ou aonde você vai, que te tire da presença de Deus. Não havia lugar mais doloroso no mundo do que estar pendurado em uma cruz. E mesmo na condição de condenado, reconhecendo os seus pecados, ele diz: Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. Não é a dor, irmãos, que me tira da presença de Jesus. É quando dentro de mim não há a disposição de ser adorador. Quando eu sou adorador, o Senhor vai estar sempre com os seus olhos voltados para mim. E não vai apenas ressuscitar, mas vai tirar de você o câncer, vai tirar de você a ansiedade, vai tirar de você a preguiça, vai tirar de você o cansaço, vai tirar de você tudo aquilo que não te agrada, para que o seu culto seja perfeito para com Deus. Ai, irmãos, outros também perderam Jesus, como por exemplo José e Maria. José e Maria perderam Jesus por alguns momentos, mas diz a palavra do Senhor que quando eles voltam e encontram Jesus, o sorriso se estampa no semblante de Maria, porque havia encontrado o que há de mais precioso para as nossas vidas, Jesus Cristo de Nazaré. Por isso, meus amados, não se permitam perder Jesus, porque o diabo tem usado de muitos artifícios
para te envolver, para tirar de você a visão dos céus. Colossenses 3, versículo 1 vai dizer o seguinte: que aqueles que já foram ressuscitados com Cristo Jesus buscam as coisas que são de cima, onde Cristo Jesus está assentado à destra de Deus. Quero dizer a vocês, continue caminhando. Não permitam que ninguém nem nada tire de você o propósito, a necessidade de ser adorador. Meus irmãos, a palavra do Senhor diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, e invocai-o enquanto está perto. Jairo foi em busca de Jesus. Eu acredito que você chegou nesta noite, neste lugar, porque de fato o Espírito Santo tem tocado no seu coração. E portanto, busque ao Senhor, mas de todo o coração. E uma das maneiras de buscá-lo é ter uma relação com Ele. E só tem uma maneira de se relacionar com o Senhor, tendo a vida. Jairo foi em busca dele. Busque ao Senhor. Entregue a sua vida ao Senhor. O escritor Provérbios, capítulo 1, é interessante como a colocação é feita. Filho meu, dá-me o teu coração. A importância que tem a palavra de Deus. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Alguém nesta noite, tendo um encontro com Cristo Jesus, entregando a sua vida a Cristo Jesus, dê um sinal com uma de suas mãos, e você deseja, a partir deste momento, ter um encontro com Ele, entregando a sua vida a Cristo Jesus. Alguém nesta noite? Deus continue a abençoá-lo e abençoado em nome de Cristo. Vamos colocar em pé em nome do Senhor. Ministério de louvor. Oremos. Santo, amado e glorioso Deus, obrigado, Senhor, por esse momento que o Senhor nos proporciona, Pai. Obrigado porque podemos estar reunidos na tua casa. Estamos aqui porque nós cremos na tua infinita misericórdia e na tua vontade, Senhor. Porque sabemos que precisamos de ti. E porque precisamos de ti, sabemos que tu és o nosso Deus, é o Senhor da nossa vida. Nós te adoramos e queremos sempre estar próximo de ti. Queremos sempre estar prostrado diante de ti, porque o Senhor é o dono da vida. O Senhor é aquele que nos leva aos céus. Ele prometeu que ia para o Pai, mas que voltava para nos levar, para que onde Ele estivéssemos nós com Ele. Por isso que temos que sempre estar segurados nas tuas mãos, porque mesmo que venhamos a tropeçar, o Senhor não nos deixa cair, porque nos levanta e coloca de pé para que continuemos a caminhada com Ele. Mas para isso nós precisamos ser verdadeiros adoradores. Precisamos entender que Ele é o Senhor da vida. Precisamos entender que precisamos dEle. Que Deus, sem nós, Ele é Deus, mas nós, sem Deus, não somos nada. Ô Senhor, tenha misericórdia de nós, nos faça, abra os nossos olhos no entendimento, para que cada dia mais nós possamos entender que sem Jesus nós não vamos a lugar nenhum. Precisamos dEle. E como o Senhor da nossa vida, nós devemos adorá-lo e saber que Ele é o nosso Deus, que Ele é nosso Pai, que Ele é o nosso abrigo seguro, que Ele é a nossa fortaleza, é a rocha da nossa salvação. E só por Ele nós chegamos à eternidade, porque o caminho é Jesus, Ele é a porta que nós devemos entrar. Obrigado, meu Deus, pela palavra que o Senhor nos ministrou nessa noite. Obrigado por tudo que ouvimos aqui nessa noite, pelos louvores e pela palavra que foi ministrada com autoridade e muito esclarecedora. Obrigado, meu Deus, que o Senhor nos dá uma oportunidade como essa, para que nós possamos aprender mais do que, para que nós possamos
cada vez mais conhecer quem é o nosso Deus. Obrigado, meu Deus, por tudo que o Senhor tem dado. Agradeço também ainda mais, irmão, o Senhor lembrar que ontem à noite, na casa da irmã Vanilla, ali foi uma grande bênção de Deus. Nós ali sentimos um pedacinho do céu naquele lugar. Obrigado, meu Deus, obrigado. Cada vez só temos a agradecer por tudo que o Senhor tem nos proporcionado, por tudo que o Senhor é para nós. Obrigado, meu Deus. Em nome de Jesus, eu te agradeço. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, e as doces consolações do Espírito Santo repousem sobre sua vida, e todos digam amém. Deus seja louvado sempre, e que esse Deus bondoso ouça o mover dos nossos lábios, as nossas vozes, chegando à presença dele e declarando que ele é bom. Aleluia! Te amamos, Senhor.